Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Então, por favor, vejam os assuntos do seu interesse. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro de uma operação logística, que é a paletização. Então, o que é a paletização, quais os benefícios da paletização e os tipos que a gente encontra de paletizar mercadorias. Então, na descrição do vídeo nós vamos deixar um link com outros vídeos aqui do canal que também falam com assuntos relativos à operação de logística e à paletização também para você se aprofundar. A gente vai estar falando um pouquinho do conceito, o que é a paletização, vamos falar dos benefícios e dos tipos de paletização. Pessoal, a paletização ela serve para unificar grandes quantidades de caixas, de mercadorias, em uma única unidade de movimentação, facilitando e agilizando o trabalho. Em alguns centros de distribuição, em algumas operações logísticas, diariamente são movimentados milhares de caixas. E a utilização da paletização, ela ajuda a agilizar e ajuda a dar eficiência nessa operação. Então, a paletização, ela se refere ao ato de colocar produtos, mercadorias em um palete, com a finalidade de movimentá-las e armazená-las dentro da operação logística. Então, a gente falou aqui em palete, pessoal. O que é o palete? É sempre bom que se faça um reforço em cima disso, para que algumas pessoas que não tenham tanta familiaridade com a operação tenham conhecimento. Então, o palete ele é um estrado de madeira, ele pode ser de outro tipo de material também, como a gente vê abaixo aí nessa figura à esquerda, de vocês, ele pode ser metálico, ele pode ser de papelão, ele pode ser de plástico, normalmente é de madeira. O palete padrão Brasil, mais conhecido por PBR, ele tem uma dimensão de 1 metro por 1,20 m. Então essa é a configuração do palete mais utilizado no Brasil, por exemplo. Então, os benefícios da paletização, pessoal. A paletização ela agiliza e ela torna, por exemplo, a descarga e o carregamento mais rápidos. Dentro de uma operação logística, a parte do recebimento, a parte da descarga das mercadorias e a expedição e o carregamento são duas situações muito críticas, porque elas utilizam as docas, elas utilizam as portas de um prédio, de um centro de distribuição. Então, no segundo ponto aí, libera as portas do recebimento, da expedição mais rapidamente, para que os veículos próprios, os veículos que vão transportar as mercadorias para os clientes, ou mesmo os fornecedores, consigam ter um fluxo mais eficiente. O item 3, pessoal, reduz mão de obra, reduz necessidade de mão de obra. Se a mercadoria está paletizada, eu não preciso ter lá várias pessoas fazendo esse trabalho. Ele tem menos risco de danos às mercadorias, porque quando eu tenho produto, eu tenho um pallet, tenho mercadoria paletizada, eu vou movimentar menos essas caixas, eu vou movimentar menos esses produtos. E, consequentemente, vou ter menos risco de avaria, de quebra. Menos risco de lesão aos trabalhadores, porque se não houvesse a paletização, se nós tivéssemos que estar na descarga, fazendo uma descarga manual, na expedição, fazendo um carregamento manual, os riscos aos trabalhadores seriam, de lesão corporal seria muito maior. Nas operações com temperatura controlada, por exemplo, em centros de distribuição com temperatura controlada, com refrigeração, tanto resfriado como congelado, agiliza a movimentação, a paletização agiliza a movimentação, evitando perdas de temperatura para os produtos. Então isso também, dentro de uma operação com temperatura controlada, é muito importante. Então esses são os principais benefícios da paletização, pessoal. Os tipos, Então a gente vai falar um pouquinho aqui, a maneira de dispor as caixas em um pallet, pessoal, ele é uma arte. Então, na configuração da montagem, existe o lastro, que é a quantidade de caixas na base do pallet, e existem as camadas, que são as alturas do lastro. Então, como a gente olha no exemplo abaixo, o lastro, pessoal, ele está ali, tá em amarelo,
não é aquela parte amarela, aquela parte de cima do pallet, poderia ser lá embaixo também, né, como o próprio nome diz, né, o lastro, né, ele vai fazer a base, a estrutura do pallet, mas para exemplificação, né, o lastro desse pallet, desse exemplo aí na figura, pessoal, ele tem 9 caixas, né, e ele tem uma altura de 5 camadas, né. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente multiplicando, né, o lastro de 9 caixas pelas 5 camadas, né, nós vamos ter nesse exemplo 45 caixas sobre esse pallet. Né. Nesse caso, a gente está tratando aí de um exemplo simples, né, pessoal, com caixas do mesmo padrão, né, da mesma dimensão, por exemplo, e provavelmente do mesmo peso. Né. Então, é um tipo simples de paletização, né, caixas do mesmo padrão. Quando trata-se ainda de paletização manual, pessoal, mas de caixas que variam de dimensão e peso, né, o trabalho precisa ser feito com muito mais técnica e atenção. É o caso, principalmente, né, das equipes de separação, das equipes que vão buscar as caixas no picking. Então, como montar esse pallet, pessoal? São centenas de configurações diferentes de caixas. Normalmente, as caixas mais pesadas e resistentes, elas devem ficar no lastro, né, na parte de baixo do pallet, né, nas camadas de baixo. As caixas menores e mais leves, né, elas vão sendo montadas, né, e mantidas na parte de cima. É importante observar também que os cantos das caixas, pessoal, eles são mais resistentes. Então, também é uma forma de garantir a segurança da montagem. Então, o trabalho do separador, o trabalho de quem vai buscar as mercadorias no picking, é uma arte, né, exige uma capacidade de atenção, de concentração e de técnica muito grande. Em qualquer tipo de situação, pessoal, o ideal é que a montagem de um pallet, aqui, a gente fala aqui, tanto na indústria, né, como na logística, não exceda o peso de 1.000 quilos, por exemplo, né, 1 tonelada. Porque uma longarina padrão, pessoal, de porta-pallet, uma longarina padrão de 2,20 metros, ela tem uma capacidade de até 2 toneladas. Então ela pode armazenar 2 pallets de 1.000 quilos. Então isso é uma importante observação que tem que ser feita, porque vai garantir a segurança, não é, das estruturas porta-pallets, vai garantir a segurança da nossa armazenagem. A gente falou em paletização manual, né, mas atualmente, pessoal, existe a possibilidade também de paletização usando mecanização, né, ou até mesmo robôs. Né. Claro, isso é para uma determinada operação, para uma operação específica. Normalmente, quando se movimentam milhares de caixas de um mesmo padrão, não é? Então, isso também tem um custo muito elevado. Então, atualmente, é difícil falar, né, numa situação que possa ser utilizado assim, rapidamente, uma mecanização ou mesmo robôs para fazer a paletização. Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a paletização, o conceito, né, os benefícios e os tipos de paletização, ok? Muito obrigado.